3 de Apocalipse. Capítulo 3, quinta carta, carta à igreja de Sardes. Quantos encontramos? E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. 2 pontos. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que está para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra de Deus, do Kobe Adas Yadai. Que seja o Senhor e nada mais e nada menos. Quantos concordam, diga amém e tomem assento. Sê vigilante e se encha da vida de Deus. Sê vigilante e se encha da vida de Deus. Qual que é o tema? 1, 2, 3. Mais uma vez, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ser vigilante e se encha da vida de Deus. Muita gente fala sobre muita coisa, mas eu não posso deixar de ministrar aquilo que Deus me inspira para ser ministrado. Quando nós olhamos para essa quinta carta à igreja de Sardes, nós entendemos algumas coisas que estes irmãos estão passando. Para isso, eu fiz umas anotações pequenas a respeito dos detalhes da cidade, para nos ajudar na compreensão daquilo que Deus me inspirou para falarmos nesta noite. E Ele vai trazer essas palavras, eu creio, em nome de Jesus. A cidade de Sardes era uma cidade imensamente rica e importante, antiga capital do reino da Lídia. Foi construída no alto de uma colina com penhascos íngremes, o que a tornava uma fortaleza natural, considerada por muitos inexpugnável. No entanto, a história registra que a cidade foi conquistada duas vezes, por Ciro em 549 a.C. e Antíoco 218 a.C. Porque seus habitantes, confiantes, presta atenção por favor, confiantes demais em suas defesas naturais, falharam em vigiar. Uma cidade inexpugnável, ela era nas colinas, e só tinha um jeito de chegar a ela, por um beco. E aí a guarda fiel naquele beco, uma cidade bem protegida. Só que eles confiaram tanto que esqueceram de vigiar, de estarem alertas a respeito disso. Essa falha na vigilância é um paralelo direto com a condição espiritual
da igreja de Sardes. Jesus faz muito isso nas cartas. Pega o que está acontecendo ali e mostra que a realidade da cidade também está, infelizmente, contaminando a igreja com isso. Como o caso da igreja de Laodiceia. A igreja que Jesus está ao ponto de vomitá-la, e a única igreja que não tem um elogio de Jesus. A igreja morna. Eles estavam tão ensimesmados, tão voltados para si, que eles absorveram a cultura da cidade de Laodiceia. Rica, abastada, e não sentia falta de nada. Laodiceia ela era exaltada por causa da riqueza, né? Eles tinham o colírio, tinham as lãs negras, as mais caras da época, né? E etc. E eles tinham tanto dinheiro que o dia que a cidade de Laodiceia foi destruída por um terremoto, eles não aceitaram ajuda e bancaram toda a reconstrução da cidade. Então essa cultura de não precisamos entrou na igreja também. E a gente tem que tomar muito cuidado para que a cultura local não interfira na cultura da igreja. Porque a cultura da igreja é a cultura do céu. A cultura da igreja é a cultura conforme a palavra de Deus. Não é nem como a cultura dos evangélicos, não é isso. Não, nem a cultura dos cristãos fulano de tal, nominados como tal. Não. A igreja verdadeira do Senhor Jesus tem uma cultura voltada para a palavra de Deus. A religião nessa cidade, o principal culto da cidade era dedicado a Cibele, uma deusa mãe da fertilidade. O culto imperial, a adoração ao imperador romano, também era muito forte na cidade. E aí a gente tem que observar a questão da cultura de adoração de um lugar para a cultura da adoração da palavra. Mas ali pode assim. Não, tem que ver se a palavra concorda. Não, mas é uma novidade. Deus não gosta de novidade, porque é Ele que traz o novo. Deus não quer novidade de homem nenhum. Deus quer novidade que Ele traga a nós. Ele que faz novas todas as coisas. O homem não sabe fazer isso não. Davi pega um carro novo, uma maneira nova de trazer a arca e usar, ele morre. A festa se transforma em luto, porque um homem inovou. Deus não quer inovação. Ele escreveu a Bíblia porque Ele não quer inovação. O Senhor nos deu essa palavra porque Ele não quer inovações nenhuma. Ele não quer que você acrescente nada aqui. Ele até nos ameaça. Todo aquele que acrescentar será acrescentado as pragas do livro na vida dele. A palavra é minha. O querer é o meu. A maneira é a minha. A forma é a minha. Você e sua cultura, eu e minha cultura, que morramos para elas e nós possamos ser ressurretos para a cultura do céu, a cultura de Deus. O diagnóstico de Jesus para esta igreja. Jesus descreve a igreja de Sardes com uma frase devastadora. Você tem nome de que vive, mas está morto. Isso aqui é muito terrível. Porque quem está falando aqui é aquele que conhece. É aquele que sabe. Você tem nome aí de que vive, ou seja, vocês têm culto, vocês têm grupo de louvor, vocês têm palavra, vocês têm oração da semana, vocês ajudam uns aos outros, mas para mim o mais importante não é a atividade, é o porquê da atividade. É o que está no coração de cada um quando faz. Porque não adianta ter a aparência de estarem vivos, a aparência de estarem fazendo da maneira correta. Quando eu olho para o altar é porque eu estou honrando os meus irmãos e não estou acusando, amém? Então, nós temos que fazer tudo isso e temos que fazer, mas a questão é, por que estou fazendo? Pergunta,
o que você veio fazer no culto nesta noite? Por que você veio ao culto? Porque a consciência estava pesada? Porque você precisa da bênção para a semana? Ou alguém veio aqui por causa de Jesus? Ou alguém veio aqui porque ama Jesus de coração? Tens nome de que vives e estás morto. Isso indica uma igreja que provavelmente tinha atividades, programações, um belo templo, uma boa reputação na comunidade, também internamente, mas essa igreja estava espiritualmente morta. Faltava o poder da presença genuína do Espírito Santo. E a presença genuína do Espírito Santo não tem a ver primeiro com dons, nunca teve. A presença genuína do Espírito Santo, se fosse a ver com dons, Jesus não diria: apartai-vos de mim para aqueles que fizeram tantas maravilhas. Em Mateus 7, 21 por ali. Então, meus irmãos, a questão maior é a falta de vida espiritual. O porquê fazemos, o para que fazemos, que interesse, que intenção. Você está entendendo isso? E aí, o que tem esse Deus que está falando aqui nas cartas, ele se revela no início de cada carta. E no início desta, ele diz assim: eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ou seja, ele é totalmente pleno do Espírito. Ele conhece tudo, ele sabe tudo pelo Espírito que perscruta todas as coisas. E ele tem as estrelas nas suas mãos, que são os pastores destas igrejas. Estão nas mãos dele. Jesus se apresenta como autoridade total, plena. Os 7 Espíritos representam essa perfeição. Quando Jesus disse: nome de que vives e estás morto, ele está falando do que está vendo. Ele não está julgando, ele está declarando a revelação do que ele sabe. O problema não era a falta de atividade, mas a falta de vida. Então tem muita gente morto fazendo muita coisa, mas não tem vida. Entendeu isso ou não? Está difícil. Tem muita gente que vai por obrigação, vai pelo dever de ir. Sabe aquele dia que você levanta, não quer ir trabalhar, mas vai porque tem que ganhar o salário? Mais ou menos isso. E a gente tem que amar o nosso trabalho, amar fazer alguma coisa, a gente tem que amar isso. Então, meus irmãos, as obras existiam, mas eram como as de um autômato, sem coração, sem unção e sem poder espiritual. A igreja deixou de ser igreja nesse caso, e agora é uma associação de pessoas. Jesus nessa carta, e eu estou ainda nas anotações, Jesus nessa carta dá 5 comandos para reverter a situação, para mudar essa realidade. Primeiro, ser vigilante. Acorda. Vigiar aqui é gregorel, que quer dizer ficar acordado o tempo todo. O crente tem que estar acordado 24 horas. Pastor, pelo amor de Deus, eu tenho que dormir de 6 a 8 horas por dia, está provado cientificamente, pelo amor de Deus, não me roube isso. Mas nós estamos levantando às 3 da madrugada, né? Que negócio é esse? É que, se você dorme 6 horas, vão sobrar 18 horas. Então, às 18 horas, você está ligado em Deus. Quem está ligado em Deus 18 horas, dorme ligado. Entendeu ou não? É vigilante em todo o tempo. Está desperto todo o tempo, porque está ligado em Deus todo o tempo. Então, ser vigilante.
A primeira ordem é sair do estado do sono espiritual, sair da complacência. A cidade falhou porque não vigiou, a igreja estava falhando por não vigiar. Ah, mas eu tenho Deus que me guarda, mas você está vigiando? Ah, eu tenho Deus que me abençoa, mas você está vigiando? Ah, eu tenho a vida de oração, mas você está vigiando? Vigiai e orai. Primeiro é vigiar. Nós temos que estar alertas. Examine-se o homem a si mesmo. Eu estou de pé, eu estou fazendo a obra por amor, é por prazer, a minha obediência é por prazer. Como é que eu estou? Examine-se. O coração está limpo, a alma está limpa, a disposição é voluntária. Como que é isso? Pastor, eu sou obrigado a isso? Não é, você não é obrigado, mas se você estiver bem com Deus e cheio do Espírito Santo, será o seu prazer essas coisas. Então a gente tem que saber se está morto ou se está vivo. O segundo comando, confirma o restante. Vocês que estão vigilantes, levanta e sê com os demais que estão também vigilantes. Terceiro, lembra-te. Tem que ter recordações na nossa mente daquilo que Deus fez conosco, fez por nós, é conosco. Lembrar é importante quando você está mal. Lembrar é importante quando você não vai bem. Lembrar é importante quando as coisas concorrem para dizer que Deus já não está com você. Lembra que Ele está. Abadácia, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Eu quero lembrar de coisas que me dão esperança. E quarto, ele diz, guarda-o. Aqui, lembrar, no contexto é, lembrar do evangelho que foi pregado. Lembrar e por que lembrar? Porque certamente, irmãos, não estava sendo pregado. Agora lembra do evangelho e guarda-o. E por último ele diz, e arrepende-te. Todo remédio de cura que Deus traz ao homem, irmão Marcos, começa com arrependimento. Você entendeu ou não? Sua mente está aqui? Todo remédio de cura que Deus tem para a sua história, para a minha história, para aquilo que eu preciso para a minha vida, começa com arrependimento. Porque na verdade, tudo o que está acontecendo conosco é por causa de nós. Deus está trabalhando conosco, Deus está mexendo conosco, e aí é por causa de nós, porque Deus já é pleno em toda a plenitude de alegria, toda a plenitude de paz, de glória, de honra, de louvor, de poder, Ele já é pleno. Então tudo o que acontece é por causa de nós, e precisa de acontecer algo em nós, tem que ter arrependimento em nós. Uma das coisas que o Satanás tem mais ocultado na mente das pessoas é o poder do arrependimento. Você veio para essa igreja hoje por obrigação, se arrependa agora e começa a receber a palavra para você ver. É o arrependimento. Você errou, você falhou, você fez mal, você foi omisso, se arrependa agora para você ver se não vem paz na sua alma. O arrependimento é o remédio que cura. Por isso, essas direções. E agora eu quero falar, meus irmãos, dentro deste tema, qual que é o tema? Ser vigilante e se encha da vida de Deus. Jesus, essas igrejas aqui, as 7 igrejas, as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, segundo uma linha teológica,
revela os 7 tempos da história da igreja na terra. Os dispensacionalistas. Então, as 7 fases da igreja. Tem gente que discorda, tem gente que concorda, e eu concordo e discordo junto para ficar bem bom. B com B, bem bom. E aí, meus irmãos, eu concordo pela evolução da história da igreja e como ela vai chegar no final. Uma igreja morna, porque nós estamos mornos. Se nós não estivéssemos mornos, o culto de terça teria todos os membros desta igreja. Nós temos muitos membros nos cultos de terça aprendendo, e eu louvo a Deus por isso. Mas se nós não fôssemos mornos, toda a igreja estaria no culto de terça, toda a igreja estaria no culto de quinta, toda a igreja estaria na escola dominical, e toda a igreja estaria no culto à noite, e pedindo que tivesse mais cultos ainda. Tem gente colocando muita coisa por aí, dizendo que cuidado com o ativismo, esses pastores que querem te obrigar, você trabalhar para a igreja, você está na igreja todo dia. Irmão, foge de Satanás. Porque quando nós nos convertemos, o nosso prazer é estar na igreja todos os dias. Se as pessoas não querem vir, que não venham, mas os que querem vir, deixa eles em paz. É prazer, uma coisa pedi ao Senhor, e sempre a buscarei, que eu habite em sua casa todos os dias da minha vida. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O final do salmo, e habitarei longos dias em sua casa. A andorinha achou o altar, o pardal achou o altar, e eu achei o altar do Senhor, a casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A igreja, quando ela era primitiva, reunia todos os dias de casa em casa, e vem um desviado desse falar que isso é ativismo. Isso está matando a fé, e tem muita gente morta por causa disso. Por isso eu quero falar de mortes que causam a morte. O que causou a morte dessa igreja? Primeiro, a morte do amor a Deus. Essa morte do amor a Deus, ela acontece sem as pessoas perceberem. Quero que você preste bastante atenção nisso, porque é revelação do Espírito Santo para nós aqui hoje. A morte do amor a Deus acontece e a gente não percebe, porque a gente acaba mascarando o servir a Ele. Primeira coisa que acontece quando eu amo a Deus de todo o coração, eu quero fazer algo por Ele. A samaritana encontrou Jesus, tinha vergonha, era humilhada, marginalizada e se marginalizava. O dia que ela achou Jesus, ela saiu para o meio da multidão, deixou o canto saindo, achei Jesus. Toda vez que a gente tem um encontro e o amor de Deus vem para o nosso coração, a gente quer fazer algo para Deus. Davi era tão cheio de Deus que ele queria oferecer um sacrifício para Deus, e o dono da terra disse, não, fica aí com como que é o nome lá fica aí com esse espaço aí, pode fazer a oferta, não há problema nenhum, e por minha conta. Davi disse, eu nunca daria alguma coisa a Deus que não me custasse. O prazer de quem ama a Deus é fazer coisas que custam. Você não escutou não, porque se você tivesse escutado, tinha dado glória a Deus. O prazer no coração, na vida de quem ama a Deus, é fazer coisa que nos custa, e isso é que nos faz ter certeza que Ele está vendo que o meu sacrifício é por amor. E não é o sacrifício de animais, porque Deus não quer isso mais. Não é o sacrifício do dinheiro, porque Deus não quer isso. Deus quer obediência em ser dizimista e ofertante, mas Ele não quer sacrifício. O sacrifício que Deus quer é no altar, corpo, alma e espírito. Quando a gente ama a Deus, o corpo vem para o altar.
Quando a gente ama a Deus, o corpo é doado para Deus. Faz de mim, Senhor, minhas mãos não são mais minhas, os meus pés não são mais meus, minha boca não é mais minha. Eis-me aqui, Senhor. A igreja de hoje está morta e não sabe, porque ela não tem prazer nisso mais. Ela mata pessoas e não sente. Nós tínhamos, vamos falar mal de nós. Nós tínhamos um irmão aqui que tinha uma adoração diferente, batia a mão diferente e tinha uma maneira diferente. Ele foi expulso da igreja por causa das nossas atitudes, principalmente a mocidade. O jeito dele, olha a forma dele. Quem é você para julgar alguém, se você também é uma pessoa que tem falhas? Não, mas aí, essa é a prova que o amor de Deus morreu, porque se o amor de Deus não tivesse morrido e tivéssemos errado, nós teríamos ido atrás buscá-lo de volta, mas morreu. Não liga. Se o amor de Deus, está gostando da palavra? Se o amor de Deus estiver em nosso coração, nós vamos preocupar com os outros, porque ninguém ama a Deus sem amar as pessoas. Diga, ninguém ama a Deus se não amar as pessoas. Nós não podemos dizer que amamos fulano de tal, que vemos, irmãos. Nós não podemos dizer que amamos a Deus que não vemos, se não amamos a pessoa que vemos. Quem não ama o seu irmão é homicida. O verdadeiro cristianismo é a doação, que eles vivam, que nós morramos, mas que eles vivam. Olha, meu irmão, quando Jesus fala assim, tem nome de que vives, mas estás morto, é porque Deus não está lá. Toda morte é a ausência de Deus. A segunda morte é a mais terrível de todas na Bíblia. Primeira morte, depois dela vem ressurreição. A segunda morte é a morte eterna, ou seja, é a separação eterna de Deus. Deus é tudo de bom que alguém pode ter. E Deus, se você tem paz, mesmo sendo um ateu, é por causa de Deus. Se você tem uns fachos de luz, vez ou outra, mesmo vivendo nas trevas, é por causa de Deus. Tudo que é bom vem de Deus. A luz, o facho de luz vem de Deus. A paz vem de Deus. O bom vem de Deus. O que agrada vem de Deus. Essas coisas boas é porque existe um Deus que está na terra. A glória dele está na terra. A natureza dele está na terra. Os anjos dele estão na terra. O Espírito dele está na terra. Então tem coisa boa. Mas a segunda morte é a separação eterna de tudo isso. Aí lá não tem nada a não ser coisas terríveis, angústias, dores, fogo que não apaga, bicho que não morre, ranger de dentes. Primeiro por quê? Por causa da ausência de Deus. Quer perceber o que é isso? Converse com a pessoa que Deus tirou a presença. Eu conversei já com algumas e o que eu mais me lembro, que é mais terrível, foi do Aurélio, que Deus se afastou dele. Hoje ele é pastor da Batista Ágape, muito ungido e abençoado. Mas Deus, ele ficava brincando com Deus e provocando, e Deus afastou dele por 3 dias. Ele disse ele disse falando comigo e não conseguindo olhar, porque as palavras dele é assim, ó, eu não tenho vontade de morrer, eu não tenho vontade de viver, eu não consigo olhar para você, está tudo ruim. E ele disse, Deus se afastou de mim. Deus tirou a presença dele de mim. E ele, um fazendeiro, bem de situação, numa mesa de mármore enorme, quando eu estava conversando com ele no fundo da casa dele, ele disse, tudo o que eu queria na minha vida,
é que Deus trouxesse a presença dele de volta. Lakamassadaya, aleluia. No terceiro dia desse vazio e angústia, ele foi conseguir que eles fossem para o seminário da Donep, e ali ele foi cheio do Espírito Santo. O Aurélio nunca mais, Aurélio Fagundes, nunca mais foi o mesmo. Adabassadaya, aleluia. A morte que causa a morte final é a morte primeiro do amor a Deus. Que jeito que eu ando diante de Deus? Malaquias 6:8 DCM. Como que nós temos que andar diante de Deus para não perder o amor dele? Porque o amor dele é uma dádiva sem preço. E é derramado pelo Espírito Santo em nossos corações, Romanos 5:5. Miqueias 6:8. Então, o amor dele vem para nós quando a gente confessa a ele e a presença dele vem. DCM está me ouvindo? E aí, meus irmãos, quando essa presença vem, ela vem para nós com amor. O que é que Deus pede de nós em Miqueias 6:8? Ele te declarou, homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benignidade, e andes humildemente com teu Deus. Nós temos que ter humildade para andar com esse Deus. Se não tiver humildade para andar com ele, você vai se tornar uma pessoa insensível, sem amor, sem coração para perdoar, sem coração para aceitar certas circunstâncias, vai se tornar arrogante, estúpido. É por isso que Deus trabalha conosco, porque Ele não quer que a gente perca o que Ele deu. É por isso que Deus deu um espinho para Paulo. Paulo era inteligente demais, sábio demais, grande demais, e Deus precisava dele pequeno. Deus trabalha conosco e nós precisamos do que Ele faz conosco. Nós precisamos das misérias que Ele permite acontecer conosco. Nós precisamos dos levantes, dos fofoqueiros, dos mentirosos, dos caluniadores. Porque quando nós vemos isso, sabemos o quanto dependemos de Deus e o quanto necessitamos dEle. Quando Moisés fala em Deuteronômio que coloca diante de nós a bênção e a maldição, a vida e a morte, a bênção e a maldição, ele diz: escolhe a vida, para que vivas tu e a tua semente. Que jeito? Amando o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Rabá, Sadaia, não se serve a Deus sem amor, e não existe Deus sem amor. Se tem Deus, tem amor. Se tem amor, tem Deus. Então, a primeira causa da morte final é a morte do amor a Deus. Ah, mas os irmãos levantaram, mas Jesus merece. Ah, mas a coisa está ruim, mas meu Deus merece. Eu lembro da minha prova, entre outras tantas, a inicial, uma das iniciais, quando Deus tirou todo o meu emprego, meu salário foi embora, os recursos do acerto que foi grande, e eu sempre fiel dizimista e ofertante, mas Deus estava trabalhando, levou o dinheiro tudo, foi embora, desapareceu, não vi por onde foi, e eu sou administrador. E aí quando eu estava indo para a igreja, veio aquele, não é uma voz, irmão, graças a Deus o diabo não teve essa liberdade de querer falar no meu ouvido. Graças a Deus quem falou no meu ouvido sempre foi o Espírito Santo, pela misericórdia de Deus. Mas eu senti no ar assim, aquele negócio tipo assim: agora eu quero ver se ele vai adorar. Agora eu quero ver se ele vai continuar do jeito que ele falou. Ah, irmão, aí eu arrepiei. Sabe aqueles galizézinhos que não tem tamanho, mas tem como arrepiar? Espera aí. Aí eu fui entrando na igreja, eu já fui lá para o primeiro banco, eu gosto de sentar no primeiro banco. No início da minha carreira, é primeiro banco, se não tivesse lugar, o segundo. Porque eu queria prestar atenção de tudo que sai do altar para mim. E lá atrás tem muita gente conversando, muita gente com coisas e coisas. E lá na frente é menos barulho, menos movimento e mais concentração.
Essa era a minha coisa, minha cabeça, viu? Fica tranquilo. E aí que eu entrei, fui marchando, cheguei lá. Irmão, foi a noite que eu mais falei alto em língua estranha. Aleluia, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te amo porque eu estou na tua casa. Rabacalabassura, ebicalabassura, mandaragai. Aí que eu falava. Aí eu na minha cabeça assim, ele vai correr agora, ele corre. Porque ele vai, na minha cabeça estava assim, esse diabo vai ver que eu não sirvo a Deus em troca de nada. Eu sirvo a Deus porque Ele me amou, me lavou, me limpou, me libertou e me santificou. Tem que amar a Deus sobre todas as coisas, senão você não vai vencer as batalhas. A mulher de Jó não conseguiu isso. Aí ela virou para Jó naquela situação toda e disse, amaldiçoa teu Deus e morre. E o Jó olhou para ela e disse, nós recebemos o bem de Deus com o coração tão aberto, e não vamos receber o mal. Talvez ela pudesse indagar, replicar, a Bíblia não fala isso, mas ela pudesse dizer, rapaz, isso não é coisa de Deus não, isso é coisa do diabo. Está falando que Deus está permitindo o mal? Como assim? Deus não permite o mal, Deus é bom. É porque aconteceu alguma coisa aí, isso é coisa do diabo. Jó disse, não, isso é coisa de Deus. Como que você sabe que é coisa de Deus, Jó? Porque eu ando na presença dEle. Eu desvio do mal. Eu nunca toquei numa virgem. Eu sempre ajudei as pessoas que precisavam. Eu sou fiel ao meu Deus. Eu não conheço Ele muito bem, mas eu sei quem Ele é. Adabá, Sadaia. E eu sirvo a Ele de todo o meu coração. Então quem está fazendo isso comigo é Ele, porque Ele é o dono da minha vida. E Ele disse, Deus deu, Deus levou, bendito seja Deus. Então, se você amar a Deus, a morte vai embora. Fala isso para o seu irmão. Por quê? Porque Ele mesmo diz, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância, até a eternidade. Ame a Deus e a vida estará em você. Segunda coisa, segunda morte que causa a morte final, a morte do culto verdadeiro. Culto verdadeiro, irmãos, não é você ter aqui 40 pessoas cantando e fazendo as 4 notas. Pare de conversar, por favor, e preste atenção. 4 notas. Fazendo, como é que é aquele negócio lá do coral? Tenor, soprano, contralto e baixo. Barítono, 5 então deu. Aí está fazendo tudo bem feito. E aí você ouve que é uma sinfonia para os ouvidos, sim ou não? Mesmo assim, se não for de coração, Deus rejeita. Porque Deus não está em busca primeiro da perfeição das vozes. Ele está em busca de corações rendidos. Por isso o culto não pode ser morto. E culto vivo também não é fazer barulho. Porque tem gente fazendo barulho, mas o culto está morto. E a gente sabe disso, principalmente quando pega o microfone, porque Deus dá essa graça de discernir. Não, é claro que se nós estivermos cultuando de verdade, vai ter barulho. Mas o barulho não atrai a sinceridade. Quando a gente entra para cultuar a Deus, nós temos que ter olhos para Ele. Quando a gente tem olhos para Ele, uma criança pode passar correndo aqui que a gente não tira os olhos. Porque nós estamos buscando de todo o coração. Nós até ficamos, infelizmente, irritados com certos barulhos no culto, quando você ama a Deus de verdade e quer ouvi-lo. Você fica incomodado e quer chamar a atenção de irmão, nós estamos em culto.
Porque você veio para adorar. Tem muita gente concordando comigo aqui e eu fico feliz por isso. Eu vim para adorar. Ninguém me impeça, ninguém me atrapalhe. Eu vim para estar diante do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Eu vim para adorar a Deus. O verdadeiro culto não pode morrer. Se ele morrer, a morte chega. Paulo e Silas, adoradores, presos, cheios de dores, doloridos, acorrentados, mãos e pés, por injustiça, porque estavam fazendo o bem. Era para eles revoltar e dizer: Deus, não quero mais. Nós fizemos o bem, nós estamos pregando, nós estamos anunciando com ousadia o Senhor. Por que que a Carol ficou doente? Por que que a Franciele ficou doente? Nós estamos fazendo a obra. Acusadai. Só que Paulo, ele tinha um encontro com Deus. Aracaço, ô Silas, vamos cantar? Parece que o diabo está querendo que a gente murmura, Silas. Mas eu sei que o Espírito Santo quer que a gente cante. Rabaxadaia, vamos cantar para ele. Ah, mas está doendo, é injustiça demais. Não merecíamos estar aqui. Você é cidadão romano, por que isso aconteceu? Deus não sabe disso. Deus sabe de tudo, Silas. É por causa disso. Arabacaia, se ele sabe de tudo e isso está acontecendo, há um propósito. Vamos adorar, vamos cultuar ele dentro da prisão, orando e cantando, orando e cantando, orando e cantando, orando e cantando. Já é quase meia-noite, esse horário é bom. Aleluia. Quando o culto não morre, o céu se levanta. Quando o culto não cessa, o céu se levanta. Quando Jacó não para de lutar com o anjo, o céu se levanta. Aleluia. Jesus olha nessa carta e diz para esse povo: não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então o culto não estava perfeito. Qual que é o culto perfeito? Aquele que a gente não erra? Não, irmãos, quando você vai fazer uma representação teatral, uma peça, quando você vai gravar uma cena de um filme, etc., a excelência é você não citar o texto igual como foi lido. A excelência é o improviso, é a espontaneidade, é quando você coloca o coração no papel e você sabe desenvolver bem, porque o papel entrou, você conseguiu entrar no papel do personagem. Agora, isso nós estamos falando de atores que sabem representar bem. E muitas vezes a gente representa bem, mas não estamos fazendo o nosso papel. Nós estamos cumprindo o papel do outro, a maneira do outro, o pedido do outro. No caso de Deus, hipocrisia não, mas verdade é tudo. Rabassaia, ele não está procurando a sua perfeição, em síntese, ele está procurando um coração de adorador, um coração que tem culto. Adabassaia, a mulher samaritana disse: aonde que vai ser então esse negócio? A gente vai adorar em Jerusalém ou vai adorar em Samaria? Onde que é? Ele disse: não é lá em Jerusalém e nem em Samaria, é no seu coração, é na sua alma. Eu receberei no mundo inteiro o culto. Não é Jerusalém, não é Samaria, é quem me ama de verdade.
Cadê o seu culto? Cadê o seu culto? Cadê o seu culto? O culto tem que ser verdadeiro. O culto tem que ser sem murmurações, sem reclamações, sem acusações, sem apontamentos. É um culto para Ele, para a glória dEle, nele, por Ele, para Ele. Tem alguém que está adorando? A outra morte que causa a morte final, a morte das mensagens verdadeiras. Essa igreja foi perdendo tudo isso, foi morrendo porque foi perdendo tudo isso. Quando Jesus disse nessa carta: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Por que lembrar? Porque não estava pregando mais. Nós só vamos desejar um Salvador de todo o coração quando descobrirmos que estamos condenados verdadeiramente sem Ele. Mas as mensagens não revelam isso em muitos lugares. Mas Deus está levantando muitos. Deus vai voltar a bradar na terra. Mais uma vez o Senhor abalará a terra. Rabassuracai. Lembremos das mensagens que nos impactaram, que nos converteram, que nos transformaram. Lembremos do Evangelho que nos lavou, o Evangelho que nos limpou, o Evangelho da verdade, que condena o pecado, que salva o pecador. Nós somos a geração dos santos, a geração dos comprometidos, dos nascidos da palavra. Quando a palavra deixar de ser pregada como deve ser, as pessoas morrerão. Mentira não salva, verdade salva. Mentira não liberta, a verdade liberta. E é interessante: e conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Poderíamos, para entender melhor ainda: e se praticares a mentira vos prenderá. Se a verdade liberta, a mentira condena. Por isso o homem de Deus, a mulher de Deus, sendo criança, sendo ancião, sendo da idade que for, o homem de Deus, a mulher de Deus, pratica a verdade, ama a verdade, vive a verdade, é na sua boca ouvido verdades. Outra morte que nos leva à morte final, a morte da intimidade com Deus. Talvez uma das coisas mais caras, que mais custa para nós, é a intimidade com Deus. Porque vamos imaginar aqui que esse aqui é o canto da intimidade. E nós estamos lá, no mundo, perdidos. Aí chega um pregador, e eu estou olhando para o mundo, amando o mundo, desejando o mundo, envolvido com o mundo, no lamaçal desse mundo. E o pregador: existe um Salvador. Olha, existe uma eternidade. E quando chegar o fim dessa vida, para onde você irá? Você tem já certeza de uma vida eterna? Você tem certeza que irá para os céus? Existe um Salvador, Ele está te chamando. E aí ele começa a virar os olhos e começa a ouvir a pregação. E ele é tomado por um desejo de resposta, de corresponder à mensagem. Quem crer e for batizado será salvo. E ele corresponde, ele se rende e confessa Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Uma paz vem para a sua alma, e ele agora, que era profano, se torna santo e começa a andar num caminho de santidade. E o caminho de santidade aponta para a intimidade.
Muitas coisas querem roubar a atenção desta pessoa, mas a intimidade está ali. E nesse caminho até a intimidade tem urso, tem leão, tem gigantes, tem falsos irmãos, tem fofoqueiros, tem caluniadores, tem levantes de pessoas dentro das próprias igrejas, nas diversas igrejas. Mas se ele quer intimidade, essas coisas contribuirão para que ele chegue lá. Quando ele chegar lá, o caminho de entrada é um funil. Ninguém chega à intimidade com Deus de verdade sem um funil, porque o funil me ajusta para poder chegar até o lugar da intimidade. Porque intimidade não é para grandão, intimidade não é para sabichão, intimidade não é para brigões que brigam com Deus. Por que Deus? Intimidade é para quem vai se diminuindo e se ajustando para o funil. Lagamassaia. Ah, mas o funil é muito apertado, mas quem está de lá? Então vale a pena, vale a pena. Convém que ele cresça e que eu diminua. Rabassai, gastando tudo para ter a presença dele, enfrentando tudo para ter a presença dele, para ter intimidade com ele. O dia que você não se achar mais, você vai achar ele. Você não entendeu isso? O dia que você não se achar mais, terás achado ele. Labasadaia, Racassiadaia. Paulo deixou de existir. Aleluia, disse: já não vivo eu. Não, eu não vivo. Quem vive em mim é ele. Cristo vive em mim. Então o dia que você não se achar mais, você vai achar ele. Porque é perdendo que se acha, é negando-se que se segue. É carregando a cruz que se assemelha com Jesus. Entenda, meu querido irmão e minha querida irmã, a morte, ela chega para muitos neste século. Muitas igrejas, muitas pessoas, e eu não quero aqui fazer outra coisa senão pregar a palavra inspirada por Deus, amém? Não estou condenando ninguém, nem absolvendo ninguém, estou só sendo canal de Deus, e eu também sou alvo desta palavra. Mas nós estamos vivendo um tempo de gente morta prestando culto aparentemente vivo. Estamos vivendo um tempo de uma igreja que não consegue ser igreja nas coisas mínimas. Não consegue ser dizimista e ofertante. Não consegue vir para a igreja mais do que um culto ou 2 cultos. Quando você vai na Europa, aquele lugar onde só faz culto no domingo, quando você abre igreja, igual foi em Portugal, o pastor Jean abriu terça, quinta e domingo, era só domingo praticamente. Aquela briga, mas é muito culto, é muito culto, é muito culto. Mas quando você abre os cultos e as pessoas começam a ter encontro com Deus, é pouco culto, é pouco culto. Tem que ter mais culto, porque você é a medida daquilo que você está exercitando. Olha para o Jean só está, está quase igual eu, de tão forte que ele está ficando, porque ele está exercitando, ele é um personal trainer. Então ele está exercitando, exercita a fé, exercita a oração, exercita o jejum, exercita a adoração, exercita os melhores dons, a busca de Deus. Nós vamos chegar na intimidade com Ele, e se tiver intimidade, a morte não tem poder sobre a sua vida.
E por último, das mortes que causam a morte, a última delas, a morte espiritual. A pior delas, porque morte espiritual é perca de Deus. E foi o que aconteceu com muitos nesta igreja de Sardes. Mas a cura para a morte espiritual está escrito: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quer uma cura espiritual? Não? Não quer não. Quem quer uma cura espiritual? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui o ouça, primeiro é aquilo que é a palavra de Deus, já está avisado. Nos últimos dias, os homens se tornariam amantes de si mesmos, detratores, caluniadores, obedientes a pai e mães, amigos mais dos prazeres do que amigos de Deus, e vai. Nos últimos dias, muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espírito de demônios e espírito de homens, doutrinas. Os últimos dias as pessoas teriam comissões nos ouvidos, procurando um montão de doutores para pregarem segundo as suas cobiças, concupiscências, desejos. Nos últimos dias o amor de muitos esfriará. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora ouça Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim, aquele que perseverar até o fim, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ouça o que o Espírito diz: arrepende-te, ser vigilante, ser vigilante, ser vigilante e se encha da vida de Deus. É uma proposta de Deus para nós nesta noite. Seja vigilante, fica atento, fica acordado a essas coisas e procure ser cheio da vida de Deus, a vida de Deus, a vida de Deus, da palavra de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, da natureza de Deus. Se encha da presença de Deus. Fique sobre os pés. Orabacassudai. Escute, por favor. Aquela cidade de Sardes, tão bem guardada, inexpugnável, foi vencida 2 vezes, porque não vigiou. E ela tinha tudo para ninguém entrar lá, só que não. Você tem tudo para ninguém te derrubar. Dá glória a Deus não, não dá glória a Deus não. Você tem tudo para ninguém te derrubar. Você tem tudo para ninguém te vencer. Você tem tudo para ir até o fim e herdar todas as promessas. Você tem tudo para vencer, e ao que vencer, herdará todas as coisas. Ao que vencer, passará pelos portões da eternidade. Ao que vencer, entrará na cidade santa celestial pelas portas. O que vencer, verá a face adorada de Jesus. Você tem tudo, então vigia. Vigia andando com Ele humildemente, amando a Ele sobre todas as coisas. Seja puro de coração, seja limpo de mãos. A pergunta que não quer calar é: será que nós entendemos esta palavra? Ou viemos aqui para conversar?
uma coisa eu tenho certeza, eu não inventei essa palavra. Eu tenho plena convicção da inspiração que Deus deu para esta palavra. Então eu tenho uma certeza em outra coisa também, que quem der crédito à palavra será fortalecido, será renovado, será sarado, será abençoado. Jesus pode até curar aqui nessa noite. Rabá Sadaia, porque na verdade Deus quer a igreja dele nesse tempo mais perto dele do que em qualquer outro tempo. Então feche os seus olhos por gentileza. Como está você? Vivo ou morto? Pastor, morto. Então se arrependa. Mesmo morto você ouviu a mensagem. Mesmo morto você entendeu a mensagem. Então se arrependa, porque Deus te trouxe para ouvir uma palavra de cura. Se você se arrepende, essa palavra não condena ninguém, ela salva todos. Então faz essa rebuscada interior, faça uma introspectiva. Tem vida aí? A vida de Deus está aí. A vida de Deus reina aí. Jesus ainda é o amor da sua alma. Lacaço Daragai. Enquanto você medita com olhos fechados, você que quer reconciliar com o Senhor, vem aqui à frente, para nós orarmos para você. Você que quer entregar sua vida para Ele, saia do seu lugar, vem aqui, e nós oraremos por você. É tempo de arrependimento. Eu coloquei um banner no Facebook, inspirado pela direção do Espírito Santo, que diz assim: não brinque com a eternidade, ela não vai te esperar. Decida-se por Jesus Cristo agora, amanhã pode ser muito tarde, pois quem tem Jesus tem a vida eterna. E eu coloquei uma frase que eu ouvi há muitos anos: prometeu voltar no sábado, morreu na sexta-feira. Faça a sua aliança com Deus. A eternidade não espera, ela pode chegar para mim hoje. Rabacassudarai, Rabasadaia. E o que valerá a pena se a condenação segue? Eu tenho que estar salvo hoje. Eu tenho que estar em Cristo hoje, agora. Agora mesmo eu tenho que ser dele. Quem pode garantir a salvação? Ele, Jesus. Então corra para Ele e se esconda nele. Abandone o pecado. Abandone o adultério, abandone a prostituição, abandone a pornografia, abandone a mentira, abandone toda a falsidade, seja rendido a Deus. Ser vigilante e se encha-te da vida de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, ministrei a palavra, preguei conforme as direções,
Agora olha para cada coração, para cada vida, para cada sentimento, para cada pensamento, para cada circunstância de vida, cada situação. Olha no profundo, para dentro da casa que esta pessoa mora, do apartamento que esta pessoa mora, do lugar onde esta pessoa mora, onde esta pessoa está. Tu disseste na carta: conheço as tuas obras, sei quem você é. Rabasturakai. Nos ajude, Senhor, a sair dos lugares que precisamos sair, a nos desvencilhar das coisas que precisamos desvencilhar, a nos libertar de nós mesmos, a vencer a nós mesmos. Nos ajude, Senhor, e nos faça voltar a amar o Senhor sobre todas as coisas. Nos faça voltar, meu Deus, a adorá-lo num culto verdadeiro, um culto 24 horas. Nos faça voltar, meu Deus, a uma vida de zelo, de cuidado, de vigilância 24 horas da Cábia da Ciaramai. E abençoa, Senhor, abençoa, nos dando força para fazer o que temos que fazer e para chegar onde temos que chegar. Perdoa nossos pecados, perdoa as nossas folhas, as nossas falhas, as nossas insignificâncias, omissões, transgressões. Nos perdoa, Senhor, nos lava no teu sangue e nos dê a vida eterna em ti, a vida abundante em ti, a vida que vive. Nos ajuda a vivê-la na fé do Filho de Deus. Receba um renovo da fé que uma vez foi dada aos santos. Receba um renovo da fé que uma vez foi dada aos santos. Receba a alegria de ser de Cristo, a alegria de ser igreja, a alegria de ter a igreja para congregar, a liberdade de entrar no templo e adorar. Receba um renovo de alegria, um renovo de salvação, uma alegria na salvação. Receba avivamento, receba o avivamento para quem quer chegar ao céu. Receba o avivamento para quem quer ser útil na terra e quem quer ter intimidade com o Senhor. Receba avivamento. Aleluia, aplauda ao Senhor Jesus Cristo, dando glória, exaltando o Cordeiro de Deus.